conversar com o Braulio Bessa, que está aqui na cidade de Souza, e ele é justamente nordestino, mas tem um projeto que de fato é muito importante. Braulio, você vai fazer uma palestra em Souza, e como é que você está vendo esse novo movimento da internet? Hoje a globalização, o comércio é globalizado, enfim, o que é melhor hoje para as pessoas viverem bem? Boa tarde, seja bem-vindo. Olha, em relação, quando você me pergunta dessa globalização, dessa coisa da internet, a informação, ela hoje é muito mais democrática. E isso é uma prova disso, é que um caba de uma cidade de 18 mil habitantes lá no sertão do Ceará, teoricamente invisível, e de repente você consegue criar um movimento sem dinheiro, sem pessoas influentes para lhe ajudar, e alcançar 20 milhões de pessoas por mês. Isso aí é um sinal de que essa democratização da informação, de você ser um criador de conteúdo. Eu digo muito que, até pouco tempo, a gente assistia televisão e você era telespectador. Você não podia interagir com um jornal, com uma novela. Quando surgiu essa onda da internet, você continuava assim, porque tinha os grandes portais de notícias que você só lia. E de repente, com a chegada das redes sociais, dessas mídias aí deu a oportunidade de você ser protagonista, de você criar conteúdo, que é o que nós estamos fazendo aqui agora. Eu tenho certeza que isso aqui vai para as redes sociais, e é independente de um meio de mídia grande, então a gente consegue criar o conteúdo próprio, original, e foi isso que eu fiz. Criar um conteúdo num momento, quando eu comecei esse trabalho em 2011, onde você não via reflexo algum de cultura nordestina na internet, onde você não via o nordestino assumir a nordestinidade. E eu estava lendo um livro de um cara que eu admiro muito, chamado Gil Giardelli. Ele é um estudioso de mídias sociais, palestrante, já palestrei com ele. E ele, definindo mídias sociais, ele disse: você é o que você compartilha. Então, por que o nordestino não se compartilhava na internet? E foi dessa premissa que eu enfrentei esse negócio aí, e acabou que me trouxe para cá hoje, para Souza, para contar uma história que eu não estou aqui porque eu sou um cara da televisão, até porque eu não me considero, eu nunca lutei por isso. Eu estou aqui porque eu sou um caboclo que luta pela valorização da cultura popular nordestina em todo tipo de meio. Então, seja através da internet, da televisão, do rádio, de minhas palestras. Então, tudo isso começou dessa democratização da informação. Filho de costureira e neto de sapateiro. Então, pronto. Então, você fala em relação a essa coisa da veia a pessoa simples, artística, se tem na família que lhe influenciou alguma coisa? Não, eu acho que a influência de minha família, da minha gente no meu trabalho, é muito no que diz respeito à essência, e não artisticamente falando. Eu sou um caboclo que não estou representando um personagem. Eu sou nascido e criado no interior, eu vivo isso. É o meu cotidiano, até hoje, estou toda semana lá na minha terra, apesar de estar na televisão também toda semana, mas essa coisa de buscar sempre o que é meu, de identificar que a minha raiz é a maior fonte da minha arte, da minha poesia, independente da minha família ter ou não essa veia artística. Então eu digo muito que quem esquece de onde veio não sabe para onde vai, e eu nunca esqueci de onde eu vim, e continuo alimentando as pessoas. Até na própria televisão brinca na produção do programa de Fátima, que quando chega na sexta-feira, que quando termina o programa, eles já perguntam logo: e aí, vai beber da fonte? Pergunta se eu estou voltando lá para Alto Santo, porque é lá a minha fonte. Então a minha inspiração é minha família realmente, meu avô, meus pais, meus vizinhos, os doidos, os mentirosos, os bêbados, tudo aquele universo que forma uma cidade do interior, e que isso é a mais pura cultura popular nordestina. Braulio, você fala muito da cultura nordestina, enfim, qual a imagem de Nordeste que Braulio Bessa reproduz nas suas redes sociais e até num programa de televisão como da Rede Globo? Que imagem é essa de Nordeste, de nordestino? Eu acho que uma imagem, acima de tudo, real, verdadeira. A gente tem que tomar um cuidado de a própria mídia ter vendido um Nordeste e um nordestino estereotipado, limitado
aquele personagem da seca, aquele personagem matuto, sofrido, e que eu acho que você tem que ter uma sutileza muito forte quando você está num programa de televisão e que existe um sentimento de representatividade. Diferente de outros artistas, muita gente olha para mim e diz, esse caba representa o Nordeste, então é uma responsabilidade muito forte. Então aí onde entra um equilíbrio. Eu não estou ali para fazer o papel de um nordestino coitado, porque eu não sou coitado, e o povo nordestino não é coitado. Pelo contrário, é um povo valente. E que aí sim, é considerado e é visto como um povo valente devido às dificuldades que enfrenta, que também não podem ser abafadas. Então eu acho que é a gente mostrar um Nordeste real. Um Nordeste que tem muita dificuldade, um Nordeste que enfrenta seca, sim, mas um Nordeste também que tem muita riqueza natural. Um Nordeste que tem muita força na economia, um Nordeste que tem exatamente essa força proveniente das dificuldades. Então, eu acho que o nordestino que eu tento passar é esse. Uma figura de um povo valente, que não, em momento algum, se faz de coitado. Como é que é aquela questão, Braulio, do Nordeste ser discriminado no Sul? Como é que as pessoas lidam com isso? Por que isso acontece? Já que os melhores artistas, muitas vezes, é aqui do Nordeste. Talvez seja por isso, né? Inveja. Mas... É inveja mesmo. É aquela coisa, né? Que a gente tem esse destaque em todas as áreas, não só no meio artístico, mas quando a gente fala desse preconceito, muita gente me pergunta isso. E você lá na Globo, você sofre preconceito, você isso e aquilo. Olha, o preconceito, ele ainda é presente. Eu sou um cara que lido com rede social. Rede social é um terreno fértil de covardes. É uma fábrica muito fértil de covardes, onde você cria o tal de um perfil fake, e aí você agride negros, gays, nordestinos, qualquer classe que eles julguem ser inferior. Então você tem que ter uma tranquilidade muito grande para lidar nesse terreno. A partir do momento que as pessoas disseram, esse cabo aí representa o Nordeste, eu já recebi até ameaça de morte nas redes sociais. Só que é de caba frouxo, que só diz aquilo na internet, que nunca teria coragem de fazer nada. Então, quando se fala de preconceito, existe, é presente, a gente não pode abafar. Agora também a gente não pode dar ênfase a isso. Eu digo que em muitos casos o nosso povo ele precisa entender que não é necessário sofrer um ataque preconceituoso para dizer que tem orgulho de ser nordestino. Porque o que a gente percebe é que esse orgulho aflora quando tem um novo caso, um escândalo, quando acontece alguma coisa que vai para a mídia, aí o cara, não, mas eu tenho orgulho de ser nordestino. Quando isso esfria, a coisa também esfria por aqui também. E não, isso aí tem que ser diário, tem que ser trabalhado de você aprender a amar a sua terra, e que a maior resposta para o preconceito, para qualquer tipo de preconceito, é mostrar o que a gente tem de bom. E aí, meu amigo, coisa boa, aqui é o que não falta. Quer dizer que você, mesmo sendo um global, você sofre o preconceito, ou seja, você acha que o preconceito está mais inserido no eixo Rio-São Paulo, ou Braulio? Olha, quando você fala de ser um global por eu estar na Globo, pronto. Isso mesmo. Quando você tem visibilidade nacional, você, independente de ser nordestino, independente de qualquer coisa, você é muito julgado. A partir do momento, hoje eu sou uma pessoa que eu nunca me preparei para isso, mas hoje eu vou num restaurante e eu olho para um lado e tem pessoas me observando. Eu vou na rua e as pessoas estão observando a roupa que eu estou usando e tal, e eu nunca liguei muito para isso. É até interessante que eu já sofri preconceito algumas vezes depois que eu cheguei em Fortaleza, porque eu sou do interior, mas há um ano que eu estou em Fortaleza, e não, claro, por ser nordestino, mas pela roupa que eu estava usando, por chegar num determinado lugar mais desleixado e não ser tão bem tratado, depois voltar lá e colocar esse chapéuzinho que aí todo mundo vê que sou eu, e ser tratado como um rei muitas vezes. Então o preconceito ele é muito impregnado nas pessoas, e claro, a partir do momento que você, como você falou, é global e está sendo visto por milhões de pessoas, isso aí se potencializa muito. Agora, lá dentro da televisão em si, nunca sofri nenhum tipo de preconceito.
inclusive a própria produção do programa lá é cheia de nordestino por trás, que as pessoas não sabem, mas sou muito bem tratado, nunca tive nenhum tipo de imposição de chegar no programa e um diretor chegar para mim e dizer, olha, hoje você vai falar isso ou você não pode falar isso. Pelo contrário, eles tiveram muita confiança em pegar um cabo que nunca foi da televisão, entregar um microfone e jogar você num programa ao vivo. Me sinto muito confortável lá. Realmente, quando eu chego lá na TV, é como se eu estivesse em casa. E a repercussão fora disso vem de um abraço do Brasil em si, de onde eu passo, as pessoas, um carinho muito grande. A minha página hoje no programa, que eles criaram uma página especial para minhas poesias dentro do programa, é uma das páginas que mais recebem e-mails de pessoas do Brasil todo. Hoje eu chego na sexta-feira no programa, na plateia geralmente tem várias pessoas que dizem que se inscreveram para ir para a plateia, mas que tinha que ser na sexta-feira porque é o dia do poeta. Então, eu não com essa exposição da televisão eu não sinto preconceito, pelo contrário, as pessoas, eu acho que eu quebrei o preconceito de muita gente, de olhar para um nordestino e dizer, porra, que negócio bonito que esse cabo aí faz. Eu acho que quebrou, realmente. O que você tem para dizer? Você está dando palestras, pelo menos aqui em Sousa, para empresários, né? Gente que está aí no comércio, enfim. De que forma, Braulio Bessa, nesse seu trabalho de poesia popular, enfim, você desperta o interesse dos empresários e de que forma você contribui para que o comércio deles melhore, seja em vendas, em lucros, sim, enfim, de se aproximar do público, já que você é uma pessoa que lida com redes sociais? Olha, é interessante, eu fazia palestras antes de ir para a TV. Inclusive já estive aqui em Sousa, fazendo uma palestra, eu acho que há uns 3 anos. E as pessoas ainda têm uma visão do empreendedor. Quando fala empreendedorismo, empreendedor, as pessoas já associam a dinheiro. E eu acho que a gente tem que quebrar um pouco dessa visão. Na verdade, eu mostro que ser empreendedor tem todo um lado de ser criativo, de ser perseverante, de acreditar em si próprio, de se preparar, de ser atrevido. Então, eu acho que isso aí, aplicado dentro dos negócios, aplicado dentro do projeto, faz muito mais efeito do que um cara que chega aqui e vai ensinar você a ganhar 1 milhão dentro de uma semana. Eu acho que a fala tem que ser muito verdadeira. E eu tenho certeza que no final de cada palestra, eu consigo entregar muita coisa e receber muita coisa. Eu acho que é uma troca de experiências e hoje eu tenho certeza que vai ser desse jeito. As pessoas vão ver que é a cabeça chata, mas a palestra não. Ô Braulio, essa cultura de cordel que você se inseriu até mesmo no empreendedorismo, como vai ser aqui em Sousa essa palestra, como também no programa televisivo, você acha que ficou mais forte essa cultura? Porque na capital paulista mesmo tem o Sesc Lapa, que tem apresentações de cordéis, né, de artistas paraibanos, inclusive. Você acha que essa cultura ficou mais forte por você estar na Globo, por você levar o cordel para o lado do empreendedorismo? Olhe, a visibilidade da literatura popular, da poesia popular em si, do cordel na televisão. Eu não sou o melhor dos poetas, eu não sou o maior, estou longe disso. Inclusive, sou fã de muitos poetas, me inspiro em muitos poetas que não tiveram a chance que eu estou tendo. Agora, que esse trabalho feito de apresentação de uma manifestação cultural tão rica como o cordel, para muita gente, inclusive para o próprio nordestino, que muitas vezes não sabe nem o que é cordel, isso desperta realmente um interesse. O que a gente mais recebe de e-mails a partir dessas apresentações semanais na Fátima é de muita gente dizendo: eu não gostava de poesia e aprendi a gostar com você. Depois que eu vi o cordel na Fátima Bernardes, foi que eu vim procurar o que é cordel e me apaixonei por cordel. De crianças de 5 anos decorando cordéis gigantes meus, que até eu tenho dificuldade de decorar. Então,
você começa a perceber que está causando um impacto em muita gente. Não é uma questão de visibilidade, de fama, porque eu nunca corri atrás disso. Isso aí é consequência. Se eu estou lá, eu não estou com um saco no meu rosto, é claro que eu vou me tornar uma pessoa conhecida. Mas nunca foquei nisso. Então eu digo muito, existe um efeito muito grande desse espaço que a televisão deu. Independente de ser Braulio Bessa. Se tivesse sido outro poeta, também o impacto teria sido recebido, por exemplo, por mim, que escreveria e não estaria na mídia. Digo muito um exemplo. Muita gente que não conhecia a literatura de cordel, muita gente que não apreciava, depois dele ver uma apresentação daquela na TV e se encantar, ou de receber um vídeo no WhatsApp, que esses vídeos meus rodam aí nos WhatsApps, e ele recebe, a partir daquele momento ele passa a gostar de literatura de cordel. Esse caboclo ele vai passar numa feira, aqui em Souza, por exemplo, e vai ter lá um poeta vendendo seus cordéis de R$5 de pendurado lá num cordão, e ele vai tirar R$5 do bolso e vai comprar. E isso muitas vezes é porque ele foi apresentado ao cordel através da televisão. Então realmente eu acho que sim, causa um impacto muito grande na literatura de cordel, na poesia popular. Por isso que eu luto tanto para não perder esse espaço, que não é fácil. O que os empresários vão ouvir de você hoje? O que você tem que preparar os pontos aí para motivá-los? Olha, acima de tudo, uma história de muita verdade, como eu falei aqui agora, de não confundir empreendedorismo, ser empreendedor com dinheiro, de focar só em dinheiro. Eu acho que quando você investe num projeto e você coloca elementos, aí sim, como dedicação, como força de vontade, como atrevimento, sabedoria, estratégia, que tudo isso teve presente nesse meu trabalho. Então eu conto essa história com muita verdade. E eu acho que aí sim, cada um vai poder absorver isso de uma maneira até lúdica e inserir nos seus projetos. Por isso que eu tenho certeza que quando eu conto essa minha história, eu considero que seja um gesto de gratidão a Deus por tanta coisa boa que tem acontecido comigo, que eu nunca imaginei, e compartilhar isso com as pessoas talvez seja a maneira mais justa de agradecer, tentar impactar vidas. É uma responsabilidade muito grande. Você pegar um microfone, um cabo que vem, um moleque de 31 anos, lá do sertão, e de repente você tentar impactar a vida de milhares de pessoas. Eu tenho feito isso com muita verdade e tem dado certo, graças a Deus, por isso que eu estou aqui hoje. Sucesso, obrigado. Para nós, sucesso para nós.